Bom dia a todos. Bem-vindo mais a um workshop em GT de metodologia da CEPAMP. Gostaria de combinar com vocês se as perguntas vocês enviarem através do chat para todos os membros da equipe. Ao final também, quem tiver necessidade de fazer alguma colocação ou tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha ou também manter as perguntas pelo chat. Fiquem à vontade. Convido agora para fazer parte aqui do nosso evento, nosso gerente executivo Rodrigo Sacchi. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos. Bem-vindos para mais um workshop, né, do GT Metodologia da CEPAMP, para este ciclo 2021-2022. E não sei se as demais instituições gostariam de dar boas-vindas ao pessoal. Débora, por favor. Oi, Rodrigo, tudo Bom bom? dia. Bom, em nome do ANS, eu gostaria de dar boas-vindas a todos, né, neste novo workshop, 21º workshop. Eu espero que amanhã seja bastante proveitosa, que vocês conheçam, consigam acompanhar de mais pertinho, né, o que temos, as etapas que estamos concluindo deste trabalho, e estamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, colher sugestões, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Legal, Débora. Obrigado. Bruno, Daniel, você gostaria de dar boas-vindas ao pessoal? Bom dia, pessoal. Bruno Goulart Daniel falando. Também saudar a todos e ressaltar novamente, chovendo molhado, dizendo que foi relevante, importante manter esse diálogo constante e aberto com o mercado e que, mais uma vez aqui estamos todos e que seja repetido continuamente para o aprimoramento aqui da CEPAMP das metodologias. Posso saudar a todos, dizer que também que a ANEL está à disposição para o que for necessário. Obrigado. Obrigado, Bruno. Pamela, em nome da PE, por favor. Sim, bom dia a todos. Em nome da EPE também gostaria de saudá-los, desejar que seja um proveitoso workshop e que vocês tragam suas contribuições, suas dúvidas, enfim. Bom dia a todos. Pelo CEPEL, Cristiane, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Em nome do CEPEL também a gente deseja que tenhamos todos um bom evento, né? E também expressamos aqui uma satisfação, como o Bruno já falou, das trocas importantes que a gente vem tendo aqui no workshop, tá? Então o CEPEL está à disposição e satisfeito, né, com as trocas que a gente vem tendo. Bom dia. Excelente. Porque, assim, para usar um termo da moda agora, né, aqui nós estamos co-criando, né, as atividades e a proposta da CEPAMP para eventual adoção a partir de janeiro de 2023. Né? Então, é importante, sim, essa interação frequente e participação ativa, né, dos agentes, não só com ponto de vista de alinhamento, mas particularmente, né, em especial, para sugestões. É importante que os agentes contribuam, sugiram, né, estudos, até apresentem estudos, se for o caso, né, para que a gente possa, junto, né, construir aqui a proposta a ser avaliada, então, em março do ano que vem. Okay? Então, bom, obrigado então, a todos aí pela abertura, né? Dando sequência aqui à agenda, né, da apresentação de hoje, o primeiro item, como a gente vem apresentando em todos os workshops, e é sempre importante a gente passar novamente, nunca é demais, né? Porque sempre, né, pode ter alguém que esteja buscando aqui participação pela primeira vez, né? Então é importante falar da contextualização do cronograma de trabalho. Daí o item 2 da agenda, né? Nós vamos fazer um resuminho do que a gente já apresentou no último workshop, com relação ao fechamento da etapa 1. Né? São 4 itens, então é importante a gente passar pelos 4 itens e todos eles, né, são pré-requisitos, né, são antecessores da etapa 2, naturalmente, que é o item 3 aqui, né, a etapa 2 do cronograma, é o item 3, que são a execução, né, do backtest e análise prospectiva propriamente dita. E eles é que vão nos indicar nível, né, de influência, de repercussão, de impactos na operação do sistema e
em preço, né, e também dos impactos comerciais associados às medidas que a gente está propondo neste ciclo, né, que é a adoção do PAR-PA para geração de cenários e recalibração, eventualmente, do CEVAR. Né? E, por último, né, as dúvidas, contribuições, comentários, né, aí fica aberto para a participação de todos. Evidentemente que, como a Lilian disse no início, né, todos ficam à vontade para enviar sugestões, né, pelo chat, a gente vai juntando, né, para responder no final, mas se for alguma dúvida pontual e pertinente, né, que a gente estiver apresentando, a gente pode interromper e comentar rapidamente, então não tem sem prejuízo nenhum. Bom, então indo aqui para a parte de contextualização, né, não só este ciclo, mas o próprio ciclo anterior, né, 2021, evidentemente esse ciclo 21-22, as atividades, né, que estão sendo conduzidas prioritariamente, elas partiram, né, da recomendação do CMSE, feito a CEPAMP, lá em setembro do ano passado, para que a CEPAMP avaliasse, então, mecanismos metodológicos, né, para incorporação dos modelos que buscassem elevação estrutural dos níveis de armazenamento dos reservatórios, sobretudo nos finais do período seco, bem como propor, né, uma transição capaz de minimizar os impactos sobre o GSF, né, as usinas hidrelétricas, e na tarifa do consumidor elétrico. E com isso, então, a deliberação, né, da CEPAMP, né, de julho deste ano, tendo em vista os aprimoramentos a serem utilizados a partir de janeiro agora de 22, né, daqui a 2 meses, né, aqui a gente resgata um resumo, né, qual foi a deliberação. Que entre as propostas, entre as principais motivações, né, para o aperfeiçoamento, está a melhoria na representação da realidade operativa do sistema, né, por parte dos modelos. E propiciar, então, um adequado cenário econômico do PLD e justa alocação dos custos para os diversos segmentos. Então, assim, esse desacoplamento, esse descompasso em relação ao cenário econômico do PLD e à realidade operativa do sistema, na maior parte do tempo, né, ela fica oculta, né, a sinalização econômica até que funciona na maior parte do tempo ok, né, sem chamar muita atenção, mas em momentos mais extremos, atípicos, quando há uma mudança assim, do cenário energético, né, isso se destaca, que é exatamente o que a gente está vivenciando agora, né, recentemente, no mês de outubro, novembro, né, por exemplo. O PLD baixou significativamente e ainda não estamos no início, né, do período úmido, e os reservatórios já vêm mostrando sinais, né, de reenchimento, mas ainda de forma tímida, o que intuitivamente, né, não nos parece adequado, né, o sinal econômico do PLD atualmente, né, na casa de R$100, diante da atual conjuntura. Então, isso fica evidente em alguns momentos. Por exemplo, agora, por isso que eu estou destacando. Então, todo o trabalho que a gente vem fazendo no ciclo passado e nesse é para buscar exatamente, né, uma adequabilidade no sinal econômico do PLD, em particular, mas com todos os rebatimentos do ponto de vista de operação, de mobilização de ciclos energéticos, de indicação, né, dos resultados para o planejador, né, tanto em termos de garantia física e plano decenal e tudo mais. Então, tem que ter repercussões diversas no setor elétrico. Então, com isso, né, indo para o segundo bullet aqui, né, da deliberação, a CEPAMP, então, manteve o compromisso, né, de validar a PAR-PA, né, que a gente está fazendo, ainda no primeiro trimestre, até o primeiro trimestre, né, do ano que vem, até março do ano que vem, e buscando a recalibração do CEVAR, então. Em adição, as 2 medidas que já foram aprovadas em julho, que vão entrar, né, agora em janeiro, que são as redefinições, né, dos volumes mínimos operativos para o New Wave e a extensão, né, da representação do VMOP para o DECOMP por meio da restrição HI, né, a RHI. Okay? Bom, e tudo isso também é motivado, né, do ponto de vista físico, né, por conta do deplecionamento progressivo que nós tivemos nos reservatórios do sistema desde 2011 até 2014, né, nós tivemos um deplecionamento progressivo, e de 2014 até agora não conseguimos reencher adequadamente os reservatórios. Então, esse cenário é que acabou motivando, né, essa manifestação, essa indicação
do CMSE para a CEPAMP, para que a gente buscasse melhorar, né, a resposta dos modelos, né, da cadeia de modelos no Wave, Decomp e DCEM. Bom, aí para este ciclo, né, é bom sempre repassar aqui o cronograma de atividades, né? Então, a primeira etapa aqui, né, das atividades do GT Meteorologia para este ciclo, né, nós começamos em agosto e esperávamos terminar dia 15 de outubro, acabamos concluindo dia 26, né, com 11 dias de atraso aqui, num período aqui de atividades de 2 meses e meio, quase 3 meses, para atacar 4 atividades, né? Que é a análise metodológica e testes preliminares, né, já está concluído. A questão do critério de parada, reavaliar o critério de parada, né, convergência, tempo computacional, isso também foi bastante discutido com vocês. O que nós vamos trazer hoje aqui é que isso foi referendado, né, na última reunião plenária da CEPAMP, o que nos permitiu iniciar já os backtests também. Né? Aí o item 3 é a questão das premissas, né, métricas do backtest e análise prospectivas. A gente também vem discutindo isso com vocês. Também foram referendadas as premissas, né, pela última reunião plenária da CEPAMP. E o status aqui da FT New Wave Decomp. Né? A FT Decomp já encerrou, a New Wave está na reta final, né, para a conclusão das suas atividades. A gente vai detalhar mais à frente. Então, nós já ingressamos aqui na etapa 2, que prevê um período de duração de 2 meses, né, do dia 26 de outubro até 15 de dezembro. Hoje, né, a gente vai discutir um pouquinho aqui, né, o início aqui das atividades, né, dessa etapa 2 aqui, que são a execução, né, do backtest, análises prospectivas, mas no próximo workshop, né, que está previsto para o dia 13 de dezembro, aí sim nós vamos trazer, né, os resultados de todas essas simulações, tá? E a terceira etapa é a confecção do relatório final, né, dessas atividades, de avaliação, né, dos impactos do PAR-PA e eventuais reparametrizações do CEVAR, né? O relatório final, a expectativa é que a gente conclua dia 15 de janeiro e coloque à disposição, né, do Ministério para abertura de consulta pública, né, que a gente prevê que dure, né, do dia 15 de janeiro até final de março, com 2 meses e meio de duração, e teremos um workshop específico aqui, né, no início da consulta pública para resumir, né, o material, as principais conclusões e resultados do relatório final. Finalmente, né, concluída a etapa, né, de consulta pública, todas as contribuições serão submetidas então à deliberação da plenária da CEPAMP, final de março, né, para indicação, né, de adoção ou não do PAR-PA e adoção ou não de novos parâmetros do CEVAR a partir de janeiro de 23. Tá? E lembrando que, a pedido também, né, de vocês, agentes, né, nós estamos nos propondo aqui a fazer também uma operação sombra ao longo de 2022 para avaliar, né, todos os rebatimentos das medidas que, porventura, sejam aprovadas aqui no dia 31 de março. Evidentemente que, para que tenhamos um ano completo, né, de operação sombra, nós vamos retroagir, né, para janeiro, fevereiro e março, que, porventura, venha a ser deliberado, né, aprovado nessa reunião plenária de final de março. Tá? Então, é importante que, aí, a partir de abril, maio, nós vamos fazer para e passo, né? À medida que o tempo for passando, a gente vai fazendo, mas vamos retroagir para janeiro, fevereiro e março. E hoje, então, a ideia é a gente explorar um pouco mais, né, ao início aqui da etapa 2, né, resumindo, então, o que foi discutido na etapa 1 e o objetivo aqui é que a gente, nessa etapa 2, né, execute, né, os estudos prospectivos, os backtests, né, lembrando aqui que o período de backtest que nos propusemos a fazer é de janeiro de 15 até junho de 21, e a EPE, né, ainda ficou de definir a questão do critério de parada para suas aplicações de garantia física e PDE. Então, assim que a EPE tiver um posicionamento, aí a gente compartilha aqui com vocês. Então, isso aqui é o que está pendente aqui, são os objetivos
dessa etapa 2. De novo, os resultados aqui dessa etapa 2 devemos trazer, né, com mais elementos no próximo workshop, dia 13 de dezembro. Então, agora eu passo a palavra para o Guilherme Matiusi, para dar sequência aqui em detalhamento, né, do material, né, com relação ao fechamento da etapa 1 e início da etapa 2. Deixa eu passar aqui para você o controle. Bom dia, pessoal. Então, Passa aqui aí. Obrigado, Rodrigo. Então, com referência às atividades da primeira etapa, né, como o Rodrigo ele acabou de apresentar, essa já é uma etapa concluída, mas a gente tem recebido, né, alguns questionamentos, alguns subsídios a mais que os agentes estão sentindo necessidade. Então, assim, a gente vai trazer aqui as principais etapas ali dessa primeira etapa, né, aqueles 4 itens que o Rodrigo colocou ali, as conclusões sobre aquilo ali e algumas análises adicionais que a gente vem fazendo ali para reforçar, para dar um subsídio maior ali para cada uma daquelas etapas, tá? Então, muitas das coisas aqui a gente já acabou apresentando em alguns workshops, mas a gente vai trazer mais alguns resultados para a gente discutir aqui. Então, bom, na primeira etapa, isso aqui já estava concluído, então esse slide está exatamente igual ao último workshop, né, que são aquelas análises metodológicas e testes preliminares, né, uma vez que a gente recepcionou o modelo New Wave com o PAR-PA, né, o GVASP e o New Wave com o PAR-PA, a gente fez uma série de testes metodológicos, análise de documentação, isso em conjunto com instituições de pesquisa, as próprias instituições da CEPAMP, agentes que contribuíram com essas análises, tá? E daí a gente colocou elas em 3 tópicos aqui principais. Então, a primeira é a análise da documentação técnica mesmo, então, para verificar se realmente a proposta metodológica ali tá bem documentada e tem todo o subsídio matemático ali por trás da metodologia, né? Então, isso aqui a gente concluiu. Daí, os testes do novo modelo New Wave. Então, daí lembrando que do que a gente tinha feito no ciclo passado, né? O principal ponto aqui nosso foi a análise do New Wave, né? Sempre lembrando que no último ciclo a gente identificou ali aquela inexatidão da função de custo futuro com a inclusão do PAR-PA, né, a inexatidão da função de custo futuro ali, e daí a gente, para esse ciclo aqui, a gente trouxe uma análise mais pormenorizada dessa função de custo futuro para ver se essa nova implementação estava realmente exata. E daí a gente solicitou até para o CEPEL ali algumas saídas a mais, né? Alguns fatores, alguns variáveis duais, assim, para possibilitar a gente conseguir fazer a conta por fora também, para verificar se o que o modelo estava fazendo realmente a gente consegue reproduzir por fora do modelo, tá? E foi concluído, né? Até uma das etapas ali da FT que a gente tem mais à frente, né? Estava pendente desse ponto e agora a gente está concluindo só as impressões finais disso aqui, né? Então a gente espera concluir até o final de semana, mas mais para frente a gente vai comentar sobre isso, tá? E, bom, e esses testes de sanidade do arquivo de saída aqui, como a gente sempre faz, principalmente ali pela parceria com a FT New Wave que a gente tem. E depois resultados mesmo para verificar qual é a influência pura do PAR-PA mesmo, né? Mantida a mesma versão a risco, tanto do ponto de vista de CIVAR como de VMOP, considerando o mesmo número de iterações ali, qual que é o efeito direto do PAR-PA quando comparado ao PAR-P, né? Então, ali foi uma série de simulações ali com o modelo New Wave, Decomp, até D100 que a gente trouxe, de toda a cadeia assim que a gente apresentou em ciclos nas reuniões passadas, nos workshops passados, né, para verificar o real efeito ali puro do PAR-PA, que ele estava trazendo de diretriz operativa mesmo para os modelos e para a formação do preço e para todas as utilizações realmente que os modelos têm em toda a cadeia. Então, daí essa fase aqui, que é uma preliminar para verificar
o que está entrando novo, né? Então a gente deu por concluído da primeira etapa, tá? Aí a gente entrou na fase dos critérios de parada, né? A gente identificou, né? É bastante claro assim que com a entrada do PAR-PA, principalmente na forma exata, houve uma inserção de novas variáveis de estado, né? Principalmente com relação às afluências, a gente teve que incluir variáveis de estado para todo o período de um ano, né? E isso faz com que tenha aumentado a complexidade do modelo New Wave. Como aumenta a complexidade do modelo, aumenta o número de variáveis de estado, é de se esperar que o modelo demorasse um pouco mais para convergir, né? Então a gente fez, então o critério atual de parada do modelo New Wave, né? Que atualmente agora que a gente utiliza e no ano que vem vai continuar sendo assim, né? Em 2022 vai continuar sendo assim, que é 3 iterações abaixo de 0,2% de delta de Z-inf, e o número número mínimo de iterações de 30 iterações e 45 iterações. Isso aqui para os modelos que o NS e a CCE rodam, né? Para o planejamento da operação e para a formação do preço. A gente verificou que esses critérios aqui eles não estavam suficientes para essa nova metodologia que estava sendo inserida ali, o PAR-PA. Então, a gente fez uma série de estudos apresentados nos workshops anteriores e concluímos ali em conjunto com os agentes, com vocês, com todas as discussões, um critério que, pela metodologia proposta, se mostrou suficiente e daria mais subsídio ali, daria mais, dada essa complexidade maior que o PAR-PA introduz dentro do modelo New Wave, daria mais iterações ali para o modelo conseguir convergir e principalmente do ponto de vista das variáveis operativas ali, as principais variáveis ali que a gente verificou que estariam estabilizadas já, tá? Então foi assim, muito resumidamente, assim, foi essa a ideia, né? E a gente apresentou nos workshops passados e, mas caso tenha alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode retomar aqui. Então, o que ficou concluído foi que a gente vai utilizar a proposta para utilização, sobretudo nessa fase de backtests prospectivos que a gente está utilizando e uma recomendação futura de utilização mesmo pelo grupo técnico, né? De 6 iterações abaixo do 0,1% do delta de Z-inf, né? Então, ele requer uma estabilização maior do Z-inf com mais interações, né, do que é feito atualmente. E o número mínimo de interações a gente acabou não alterando, né, como demoraria mais. Esse aqui já é um critério, as 30 iterações já é um critério conservador, dado que está demorando mais para ele convergir. E o número máximo de iterações, as 50 iterações, a gente subsidiou pelos processos mesmo das instituições, né, que precisam ali executar sobretudo o New Wave, né, dentro de um período ali para a formação do preço e para planejamento. E também a gente sabe que é importante também uma limitação de tempo até pelos agentes que vão precisar rodar em suas análises prospectivas, tudo. Então, 50 iterações ali, que daria, dadas as máquinas que normalmente a gente utiliza, dá cerca de 2 horas e 15 de processamento ali do modelo New Wave, tá? Depender da velocidade, tudo, mas é isso que a gente tem por base. Esse período cabe dentro dos processos das instituições da CCNS. E, do ponto de vista da IPE, né, como o Rodrigo já endereçou, é utilizado atualmente para PDE 45 iterações no mínimo e máximo, e eles estão ali em conclusão com suas análises ali, que caso de PDE, garantia física são tem uma periodicidade um pouco maior, né, então demora um pouco mais para convergir, então eles estão ainda evoluindo com os estudos ali para chegar com um critério mais conclusivo aqui, que a gente vai trazer nas próximas reuniões aí para vocês, tá? Bom, daí do ponto de vista já entrando nos backtests, né? Então, a gente, nessa fase aqui, né, diferentemente dos ciclos anteriores, né, a gente foi provocado pelos agentes de não só fazer estudos de backtest, mas também fazer estudos prospectivos, né? Então,
analisando assim cenários futuros, dado uma configuração de deck mais ou menos parecida com o que a gente tem atualmente. Então, nos ciclos passados, no último ciclo, a gente fez 2 backtests, né? E nesse ciclo aqui, então, dado essa provocação da gente fazer estudos prospectivos seria interessante também, a gente achou interessante, gostamos muito da ideia, então a gente se propôs a fazer apenas um backtest razoavelmente longo e bem atual. Então, deixamos aqueles backtests de 2012 a 2015, que eram os clássicos que a gente trazia em todos os ciclos, e trouxemos agora esse backtest aqui mais recente, né? No caso de PMO, e com período de simulação de dezembro de 15 a junho de 2021. Então, vindo até esse período mais crítico que a gente está passando, que passou agora, né? E dos casos prospectivos, a ideia é fazer simulações de projeções, né, de cerca de 1 ano. Então, ali a gente está fazendo os prospectivos de dezembro de 2021 a novembro de 2022, com decks prospectivos, né? Então, decks futuros, montando esses decks futuros e utilizando algumas premissas que a gente vai discutir hoje com vocês, e alguns cenários hidrológicos, né? Então, a importância de flexibilizar um pouco as configurações iniciais, né? Então, do ponto de vista tanto de armazenamentos iniciais, então a gente está considerando armazenamentos iniciais para dezembro de 2021 bons, né? Então, a gente verifica que em dezembro de 2011, dado até o gráfico que o Rodrigo mostrou anteriormente, a gente verifica ali que foi um período de muita abundância de armazenamento na época, né? Então, a gente gostaria de verificar com os novos critérios de aversão a risco aqui, como é que se comporta o modelo em abundância energética, né? Então, com armazenamento inicial bom, equivalente a dezembro de 2011 em 2021, em dezembro de 2021, e com uma ENA bem razoável. Faz tempo que a gente não vê o ano inteiro aqui a 120% MLT, né? Então, essa foi a proposta, assim, de estressar o modelo de abundância hidrelétrica mesmo, né? Abundância de afluências futuras mesmo, para ver como eles se comportam. Daí aqui a ideia aqui do segundo teste é uma configuração de virada de chave, então você está vindo de um armazenamento bom e você passa a entrar num ano com escassez hídrica, assim, né? Então, utilizando 60% de MLT em todo o horizonte, para ver como o modelo se comporta. Depois, um outro teste aqui, já utilizando armazenamentos mais secos, né? Então, a gente pegou ali o dezembro de 2020, que estava ali no meio da atual crise hídrica que a gente está passando aqui, né? No último ano, né? E com 80% de MLT, que assim é um percentual de MLT razoável, assim, que a gente verifica que nos últimos anos ali margeia essa percentual da MLT, e um mais estressado mesmo. Então, um armazenamento inicial mais seco com uma MLT próximo a esse último ciclo que a gente passou aqui, né? Então, vendo o estresse com o estresse mesmo. Então, nunca de abundância total até um estresse total, para verificar como que o modelo se comporta nesses casos em testes prospectivos. E a discussão aqui sobre os pares de CIVAR a serem simulados, né? Então, a gente tem os casos base, que seria o caso PAR-P mesmo, né? A configuração atual, né? De PAR-P com o VMIOP, que vai entrar a partir de 2022, né? Dado o último ciclo, e o CIVAR atual, né? A versão a risco atual, de 5035, a introdução com o deck anterior, né? A introdução do PAR-PA, então, os dois casos básicos somente utilizando o PAR-PA e a mesma mesmo critério de CIVAR aqui, e depois a gente, como a gente subsidiou na última reunião com vocês, a escolha da família do Alpha 25, né? Então, pegando ali os 25 piores cenários da simulação backward ali para dar o peso diferenciado aqui do lambda, né? Então, ao invés de utilizar metade no critério de aversão a risco, né? Ao invés de utilizar os 50% piores cenários hidrológicos ali na recursão backward, utilizar os 25 piores
e colocando um peso correspondente aqui do lambda, né? Daí a gente fez todo uma argumentação ali do porquê a gente está utilizando a família 25, a gente trouxe mais alguns resultados aqui para subsidiar essa escolha, mas o principal ponto aqui que a gente verifica que realmente, a depender da família que você escolhe, né, a família de alfas que você escolhe, a quantidade de cenários críticos que você utilize, você consegue aproximar uma família de outra família se você calibrar calibrar o lambda correspondente. Então, é um pouco nesse sentido que a gente trouxe alguns resultados. E a escolha da família 25 porque nos resultados que a gente trouxe anteriormente, a gente verificou que eles trazem uma abrangência bastante interessante, assim, do ponto de vista tanto de simulações menos avessas ao risco, como mais avessas ao risco. Então, a gama de aversão a risco da família 25 é bastante interessante, apesar da gente saber que outras famílias teriam mesmo se você escolher o lambda correto, mas o 25 ali, ele parece um critério bom e ele tem essa filosofia maior de, quando você fala em CIVAR, assim, até no ambiente financeiro, assim, ele tende a ser mais direcionado à cauda da distribuição, né? Como se proteger da cauda da distribuição. E 50% não é exatamente a cauda, é metade de todas as distribuições, né? O 25 já se aproxima um pouco disso. Mais baixo do que isso, começam a selecionar muito poucos cenários, né? Então, dado as 20 aberturas backward que a gente tem, 25% tende a ser ali 4 ou 5 cenários que você bota um critério um pouco maior, né? Coloca o lambda maior, coloca o peso maior. Se você coloca coisas abaixo disso, né? Se você for utilizar 10%, 5%, como você vê em CIVAR mesmo, daí você estaria escolhendo uma ou dois cenários para colocar esse peso, daí pode ser não tão bem representado. Então, 25 nos pareceu bastante coerente. Então, vindo aqui para as simulações em si mesmo, né? Então, trazendo, assim, essa filosofia que a gente tem, né, das equivalências dos pares de CIVAR, né? Então, qual que foi a ideia aqui? A gente trouxe aqui, isso aqui já foi subsidiado, né? A CEPAMP mesmo já conduziu alguns estudos em ciclos anteriores referentes a isso, né? Como que as famílias de diferentes alfas, né, diferentes percentuais de cenários críticos aqui se conversam, né? E aqui a gente vai retomar aqui com alguns exemplos esse tipo de discussão. Então, aqui a gente tem os dois gráficos de Pareto que a gente costuma trazer normalmente, né, no ciclo. Então, o primeiro aqui é o cenário de custo de déficit com custo de geração térmica, e as simulações New Wave aqui para esse deck de outubro de 2020, para diversos pares de CIVAR, né? E aqui a mesma coisa para termos de armazenamento médio ao longo do horizonte do modelo New Wave, né? Os 5 anos ali de horizonte do New Wave, a gente faz a média ali de quanto que foi a média de armazenamento mesmo ali desse período, né? E verifica ali uma fronteira de Pareto ali, de como que se comporta, alterando as aversões ao risco mesmo, quando comparado com o custo de geração termoelétrica. Tá? E a ideia foi o seguinte, né? A gente sabe que cada ponto que a gente vê aqui, na verdade, é uma média, né? Que é representação de uma distribuição. Então, a ideia aqui foi, dado que isso aqui é uma média, e dado o intervalo de confiança que a gente costuma trabalhar sempre com 95%, né? Qual é o range dessa média, né? Onde essa média poderia estar ali com uma dada confiança. E o que a gente quer fazer a partir disso é mostrar que, daí eu acho que é melhor a gente ir pela tabelinha aqui, é o seguinte, né? Dado uma escolha de uma família, que é a família 25 que a gente está levando para os backtests, né? Como que a gente consegue fazer uma equivalência das médias aqui, no caso, né? Para outras famílias, né? Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, o 25-20 aqui, que é uma versão a risco relativamente baixa, né? Que está próxima aqui ao nosso critério atual, quando você vai para a família 50, ela tem representantes em outras famílias de
de percentuais ali de escolha de cenários críticos, né? Então, tem representantes ali da família 30, com o próprio lambda 20, com a família 40, com 25 e com 30, com a família 50, com 35. Então, se você pega aqui dentro desse gráfico aqui, dentro dessas barrinhas aqui, você vai ver que existe intersecção entre essas famílias aqui, né, dada a distribuição delas. Então, os nossos testes e assim, os resultados que a gente vai apresentar vão muito nessa linha, né? Isso aqui, para coisas menos avessas ao risco, né, tendo mais avessas ao risco. Aqui a gente pegou o 2540, por exemplo, como a gente encontra também a mesma equivalência, né, a depender da família, você consegue encontrar com o lambda correto uma equivalência ali da distribuição dessas duas, entre as famílias, né? Então, aqui a gente tem o 2540 com 3045, na família 40, o representante seria o 55, e para a família 50, que a gente utiliza atualmente, ele estaria aqui em níveis mais avessos ao risco, aqui de 65% a 70% de peso, né? Então, daí, para subsidiar um pouco, para mostrar que realmente não é em termos só pontuais ali da fronteira de Pareto, a gente traz alguns resultados também como é que estão essas equivalências no longo prazo, né? Quando você roda o NWXOP ali do modelo New Wave e verifica no longo prazo como estão se comportando as diferentes famílias, né? Então, aqui, por exemplo, pegando aqui essa família 2520 aqui, e todos e esses representantes nas outras famílias aqui, como eles se comportam, então é exatamente isso que a gente está trazendo aqui, tá? Então, a gente pega aqui o 2520, que é uma das escolhas do backtest que a gente está fazendo, e a comparação no longo prazo com as outras famílias, né? Então, como se comporta a média ali no horizonte em termos de CMO. E o que a gente verifica aqui visualmente é uma equivalência mesmo, né? Desvios ali muito baixos, né? Ao longo do horizonte. Aqui no início a gente tem um desvio um pouquinho maior, mas em termos ali de distribuição, ali a gente verifica que a dispersão ali, eles são muito semelhantes entre eles, né? Então, a gente verifica que na escolha de um par específico ali, a gente não teria grandes perdas estatísticas ali, ele é um bom representante ali, se você conseguir calibrar o lambda correto. E do ponto de vista de pares menos avessos ao risco, como mais avessos ao risco também, né? Então, a gente verifica que tem um comportamento mais parecido. Então, aqui foi a família, são os pares parecidos com 25-20 e os pares parecidos com 25-40, né? E o comportamento ele é bastante semelhante, o padrão é bastante semelhante, pequenos desvios aqui, marginais aqui, tá? Isso, os gráficos anteriores eram em termos de CMO, agora em termos de geração termoelétrica. Aqui a análise ela é equivalente, né? Então, a pares menos avessos ao risco, né? 25-20 e os seus correspondentes nas outras famílias. A gente verifica que no longo prazo existe um trade-off aqui, com a escolha correta do lambda. E isso tanto do ponto de vista de menores menores aversões ao risco, como maiores aversões ao risco. Do ponto de vista de trajetória de geração hidrelétrica, bastante semelhante também, né? Então, os desvios aqui são bem pequenos, né? Então, só isso para menos avesso ao risco, como mais avesso ao risco. E armazenamento também segue o mesmo padrão. Tá? Então, esse tipo de análise que a gente está trazendo aqui para vocês, aqui para verificar que realmente existe uma equivalência ali. Obviamente, desvios vão ter, né? Porque as famílias, as distribuições ali dos efeitos ali da distribuição, né? Vão ser diferentes. A gente está aqui uma análise de 2.000 cenários aqui, então, eventualmente, ali vão ter pequenos desvios, mas a gente verifica que eles não são substanciais e assim, empiricamente, dá para subsidiar que a escolha de uma família, dado até o tempo de processamento que a gente tem, é suficiente para as necessidades que a gente tem.
Daí a gente estava vendo bastante simulações aqui de outubro de 2020, um deck específico, e aqui a gente tem outras simulações para outubro de 2017, no qual a gente verifica que existe um padrão também da mesma forma, né? A verificar aqui os intervalos de confiança para diferentes famílias, a gente verifica que existe uma equivalência, uma intersecção ali das médias, que nos permite ali selecionar pares de equivalência entre diferentes famílias, né? E aqui a conclusão principal, né, que a gente gostaria de trazer, que é exatamente isso, né, que, assim, uma análise, não tem muito como fugir disso, né, a análise desse VAR sempre vai ser uma análise empírica, né, porque depende do modelo que você vai estar simulando, tudo, das restrições que você tem no seu modelo, mas o que a gente verifica é que, dada uma família de alfa, né, que é o alfa aqui que a gente está escolhendo, o alfa 25, a gente consegue verificar as equivalências em outras famílias para diferentes alfas, a depender do lambda correspondente. Então, você consegue equilibrar ali sua versão a risco a partir do lambda que você seleciona. Então a família alfa 25, ela consegue representar bem as aversões ao risco, sem nenhuma perda, ou nenhuma perda ou nenhum ganho aparente sobre uma família, assim, em termos de eficiência daqueles pares. Tá? Então, é mais ou menos essa ideia que a gente está querendo trazer aqui. E, bom, daí nesse sentido, a gente vem recebendo ali, né, nas conversas que a gente tem com vocês, nos workshops, diversas contribuições aqui que são feitas ao vivo aqui com a gente, e eventualmente a gente acaba recebendo por e-mail também algumas contribuições, e aqui está um e-mail, né, que a gente recebeu, e a resposta aqui que a gente está dando, que é muito em linha aqui com o que a gente acabou de apresentar, né? Então, foi assim, pedido pelo agente, né, de incluir nessa segunda etapa, né, que é a etapa que a gente está entrando agora de prospectivos e análise de backtest, outros pares além da família 25, né, mais da família que a gente tem atualmente, da família 50. Daí ele propôs aqui 50-40, 50-45, 50-50, que são pares que a gente trabalhou até no ciclo passado, né? Então foi um pouco subsidiado sobre isso que a gente trouxe de forma interessante, assim, né? Uma proposta interessante, mas e daí qual que é a nossa linha de resposta aqui, né? Assim, dado o tempo mesmo que a gente tem de processamento mesmo, né? Que a gente, como o Rodrigo apresentou ali, a gente tem cerca de 2 meses para fazer todos os cenários de backtest, prospectivo, são simulações que tomam bastante tempo, bastante processamento e análise de resultados mesmo. Então, a nossa linha de proposta aqui é realmente escolher uma família mesmo e subsidiar dessa análise empírica que a gente viu, essa escolha, através dessas análises mesmo, né? Então, é verificar que se a gente julga necessário que tenha níveis de aversão ao risco nessa casa aqui, entre os 50-40 e os 50-50, que a gente encontre, então, dentro da família 25, esses pares. Mais ou menos essa ideia, a nossa filosofia, sabe? Então, para a gente poupar um pouco o nosso processamento, né? E até as análises nossas e com vocês como os agentes, né, a escolha da família 25, e caso daí a gente fez uma proposta inicial ali, bem abrangente dos níveis de aversão a risco, que vão desde lambda igual a 20 até lambda igual a 50, e caso a gente julgue necessário ali nas fases subsequentes, e a depender do tempo também que a gente tenha, né, ali, algum análise de algum par intermediário ali, a gente discute futuramente se a gente vai ter tempo para realmente fazer essa análise ali, mas a gente está se propondo a utilizar a família 25 mesmo, e caso se julgue necessário algum par intermediário ali, alguma análise intermediária, a gente acha dentro da família 25 qual que seria o lambda correspondente para fazer os prospectivos e os backtests ali, caso caiba ali dentro do nosso cronograma, que ele está bastante apertado nesse ciclo, como todos estão vendo aqui, né? Mas a gente está ali de forma proativa ali, a gente vai tentar fazer o máximo esforço para que isso aconteça sim, tá? Então, essa é a nossa proposta. Bom, indo aqui para as FTs, né, New Wave Decomp, esse slide aqui está bastante semelhante ao que a gente apresentou no último workshop. Então, na última semana, a gente fechou, né,
fez a última apresentação em si mesmo da FT New Wave, assim, concluindo os testes ali que tinham sido propostos, e só ficou uma pendência só, que assim, a depender a gente percebeu que a depender de como está estruturado os clusters dos agentes ou das instituições, alguns arquivos de saída que são necessários ali para o batimento da função de custo futuro, eles não estavam saindo, tá? Eles não estavam saindo todas as saídas necessárias ali para fazer esse batimento. Esse batimento aqui assim, para a gente era um requisito nesse ciclo aqui, para a gente realmente ter certeza que a função de custo futuro estava sendo calculada da forma correta. Então, até para que todos os agentes consigam também fazer essa validação, a gente pediu para o CEPEL incluir esses arquivos de saída independente da forma que foi feita a clusterização dos agentes ou das instituições. Tá? Então, só ficou essa pendência aqui que nessa versão do 27.4.15, que é essa saída mesmo para fazer o batimento ali com as variáveis duais necessárias, né, e com os parâmetros necessários para que se refaça o cálculo. Então, e a previsão de conclusão aqui dentro dessa semana aqui, ficou para o dia 19/11 aqui, mas eu acho que a gente vai até conseguir antecipar isso, porque a gente já está em validação, uma validação bem pontual mesmo, mas a gente só está pendente realmente dessa última saída aqui, que a gente, muito em breve, vai enviar para vocês aí com os testes necessários para isso, tá? E a FT Comp aqui já está finalizada já, tá? E a gente sempre lembrando que nas FTs aqui é importante para a gente, não só nas FTs, né, mas aqui dentro dos workshops, mesmo os testes que são solicitados, a gente está sempre disponibilizando todas as versões, os decks que nos são solicitados, a gente disponibiliza também. A gente sempre pede para, assim, o que vocês quiserem fazer de teste, conseguirem colaborar com a gente também, sempre super bem-vindo, assim, sabe? A gente, operacionalmente, a gente, somos equipes reduzidas mesmo aqui dentro de todas as instituições, e em termos de máquina também a gente não tem assim uma disponibilidade infinita, dada a quantidade de coisas que a gente precisa para rodar. Então, caso vocês sintam necessidade, proponham testes para a gente, vamos conversar e a gente está sempre super aberto aí a qualquer contribuição, tá, pessoal? Isso nos ajuda bastante porque ajuda também fazendo menos testes que estariam ali dentro do caderno, por exemplo, a gente consegue fazer outros testes para subsidiar mais as coisas, né? Então, isso é bastante positivo para a gente. Tá? Daí, entrando aqui na fase de backtests e análises prospectivas, tá? Então, a gente já está nessa fase, estamos em processamento com eles, né? Infelizmente, a gente não conseguiu trazer nenhum resultado para vocês ainda. A gente teve pequenos atrasos ali de 15 dias para o início desses testes aqui, né? Para o fechamento, critério de parada, toda essa análise na escolha do Alpha 25 ali, então a gente acabou atrasando um pouco, tá? Mas a gente vai trazer aqui o que algumas coisas interessantes aqui do ponto de vista dos decks mesmo que a gente está utilizando, né? A gente sempre está trazendo para vocês as premissas e as modificações dos modelos aqui que a gente está colocando para estar alinhado todo mundo aqui e esses decks aqui dentro em breve a gente já vai disponibilizar para vocês também conforme a gente for avançando ali com as simulações, tá? Então, do ponto de vista do New, aqui a gente falando dos decks dos prospectivos, tá? Que estão sendo conduzidos pela CCE. O que a gente está trazendo aqui do modelo New Wave, né, as principais alterações, as principais características do deck de New Wave que a gente está considerando ali. Então, foi uma solicitação de agentes, né, que a gente, dentro do CT+PLD, né, a gente já disponibilizou para vocês ali o que está por vir, né, ali em janeiro de 22, de toda a análise, né, que o segundo ciclo ali do GTDP fez de atualização dos dados cadastrais das usinas hidrelétricas, né, e nos foi solicitado ali dentro do possível que internalizasse isso já para as nossas rodadas aqui do prospectivo. Então, mesmo eles não estando ainda de forma oficial, a gente já internalizar isso
para ajudar realmente nessa análise assim de quais são os efeitos também dessas alterações. A gente sabe que não no foco da CEPAMP, mas tudo que a gente conseguir fazer para subsidiar até outros ambientes também, a gente vai trazer. Então, nossa proposta aqui foi trazer realmente ali o IT.dat novo e as alterações no MODIF que foram necessárias ali para dos estudos de TDP, né? Isso aqui foi muito melhor explorado ali da apresentação do CTP no PLD e, e daí, com certeza, ali eles vão ter muito mais subsídios para dizer para vocês ali o que fundamentou cada um dessas alterações, tá? Do ponto de vista do modif.dat, né? A gente não está mais utilizando o VMP, né, para representação do VMOP ali para usinas específicas, tá? Então, está tudo sendo colocado agora, nossa proposta, né, tudo ser internalizado dentro do curva.dat através das representações dos REs, né? Então, você não vai ter mais ali essa abertura entre modif e curva para fazer a internalização do VMOP. Agora a ideia é trazer tudo para o VMO, para o curva.dat, né, para todos os REs que são necessários ali a internalização do VMOP, né? Os critérios ali que a gente já estabeleceu ali, os do Sudeste 20%, do Sul 30%, do Norte 20,8% na maioria dos meses, né, e 18% ali em dezembro do primeiro ano, né? E conforme ele vai entrando no horizonte do primeiro ano, a gente faz essa atualização. E o Nordeste, 23,5%. O curva.dat também as penalidades que a gente está utilizando, tá? Então, a gente acabou utilizando aqui dentro do horizonte ali do New Wave, né, o máximo CVU ali, que foi a Araucária, né? Então, sem grandes alterações aqui dos critérios que a gente sempre utilizou. Daí a gente sabe do regramento ali, das definições da ANA, ali, a depender do nível dos armazenamentos ali, dos níveis de armazenamento ali da bacia do Rio São Francisco, tem diferentes níveis de afluência ali que precisam ser colocados. Então, a gente internaliza esse tipo de inteligência dentro da nossa rodada também, né? Então, sempre fazendo aquele cálculo ali do armazenamento para definir um nível de defluência necessário ali. Isso tanto para as usinas do Rio São Francisco como do Tocantins, ali em Serra da Mesa. As alterações necessárias ali para o PAR-PA, né? Principalmente para os casos de sensibilidade, então os casos base sem isso, né? E os casos base PAR-P sem isso, né? E o caso com PAR-PA ali, as alterações estão sendo feitas no DIGER, tanto do ponto de vista da habilitação do PAR-PA, quanto do ponto de vista de número máximo de iterações. Então, número máximo de iterações e critério de estabilidade INF. Daí o VASPAT, né, o que a gente está considerando, uma discussão que a gente fez ali no ciclo anterior, né, como considerar o passado também em termos de vazão, né, e a gente está utilizando, assim, o cenário crítico que a gente está utilizando, por exemplo, ali no prospectivo que a gente colocou 60% da MLT para o futuro no prospectivo, né? Mas como o nosso objetivo é verificar a influência também no PAR-PA, o passado para o PAR-PA é muito importante também. Então, ali o que a gente combinou com vocês é de utilizar também esse passado. Então, a gente vai iniciar em dezembro de 2020 o PAR-PA, né? Em dezembro de 2021 o prospectivo, e a gente vai retroagir todo esse ano fazendo ele flash também, com aquele percentual também, para refletir no PAR-PA da melhor forma possível essa escassez hídrica, essa abundância hídrica que está sendo utilizada. E o DGER.dat ali, o volume inicial ali que a gente vai estar utilizando por RE. Né? Então, a gente utiliza ali a funcionalidade ali do DGER que fixa ali por RE qual que é o armazenamento inicial ali, tá? Do ponto de vista do decomp, ali as mesmas as alterações ali que são oriundas do GTDP, né? Utilizando ali a alteração do polo injusto também, teve alterações desse
esse arquivo de entrada também, tá? E algumas alterações ali no bloco cadastral AC também, tá? Bom, daí do ponto de vista da RHE, né, da restrição nova que está sendo internalizada no Decomp agora a partir de 2022, como estão sendo considerados, né, então, ali, sem grandes novidades do que a gente vinha apresentando para vocês, só a penalidade é que ela não acaba não sendo igual ao do New Wave, né, porque a gente considera o horizonte do próprio Decomp, com ali um percentualzinho ali acima do máximo CVU, que a gente acabou herdando ali dos estudos que foram feitos da CAR, tá? Então, é essa a ideia, né? A ideia é ter um fator de arredondamento aqui, então a ideia é pegar ali a usina mais cara possível, mais cara dentro do horizonte do Decomp, botar esse 0,5% a mais nesse máximo CVU e arredondar ele para cima para dar esse efeito realmente de penalidade quando for necessário a utilização do RHE, né? Para justifiabilidade, todos os assuntos que a gente já está acostumado. E dos outros pontos de vista aqui, sem grandes novidades aqui, tá? Então, mais ou menos parecidos ali, mesma filosofia com o modelo hoje. Isso aqui foi do ponto de vista de prospectivos, tá? A gente já passou essa apresentação para vocês, é bastante informação, então deem uma olhada aí para vocês ver o que vocês acham, as ideias que tem aqui por trás, por favor. O pessoal, a minha tela aqui ficou branca. Você está vendo, Débora, a sua apresentação? Aparecendo, Guilherme, direitinho aqui. Para mim está branco também. Você É quer bom tirar baixar e e voltar. levantar de novo, né? O Bruno, o Lilian, vocês conseguem, por favor, baixar ele e colocar de novo para a gente? Sim, já estou fazendo isso, tá? Demora uns minutinhos. Ok. Ô, Matheus, enquanto isso, tem uma pergunta da Mônica, que eu acho que é específica ao slide anterior. Você já pode aproveitar e responder o último comentário aí. Deixa eu ver. Bom, daí a Mônica Zambelli, ô Mônica, tudo bem? Ela perguntou aqui para a gente, tá? Prezados, bom dia. O que querem dizer com VASPAST flat? Não faz sentido alterar o passado. Este deve ser mantido como foi observado. Qual a motivação de vocês para fazer essa manipulação nesse arquivo? Então, Mônica, a ideia é o seguinte aqui, né? A principal funcionalidade nossa desse ciclo atual aqui, querendo ou não, em termos de modelo mesmo, é o modelo PAR-PA. E, assim, como que a gente representa da melhor forma possível os efeitos que o PAR-PA vai estar vendo, né? Com alteração do histórico mesmo. Então, a gente vê ali que a gente está fazendo um prospectivo, mas é um prospectivo que, assim, é mais um cenário de sensibilidade que um prospectivo desse normal que a gente faz, que a própria CCE faz, que o INS faz para uma análise do futuro. Porque a gente acabou alterando ali alguns parâmetros para verificar o modelo mesmo como ele se comporta. Então, assim, tanto até do ponto de vista de armazenamento, a gente não está utilizando um armazenamento projetado para dezembro de 2021. A gente está pegando um deck prospectivo de dezembro de 2021 e alterando o armazenamento inicial dele para verificar realmente os efeitos sobre o modelo dessas metodologias novas. E daí, respondendo a sua pergunta, né, qual foi a ideia de utilizar o VASPAST Flat? É realmente trazer essa tendência hidrológica que a gente está querendo representar ali, com aquele cenário que a gente está fazendo, para dentro da simulação, entendeu? Então, dado que a gente está dentro de um período seco, como é que essa tendência hidrológica de 60% do MLT no modelo PAR-PA influencia? E daí essa que foi a ideia aqui do nosso prospectivo, tá? Por isso que a gente acabou escolhendo alterar esse passado, escolhendo alterar o dezembro de 2020, que, assim, a gente, tanto de cenários com escassez hídrica como de abundância hídrica, para verificar como o PAR-PA responde, dado esse cenário que a gente está caracterizando. Então, ele é um prospectivo, mas com áreas de sensibilidade, assim. Na verdade, a gente fez, né, Guilherme, esse estudo para atender uma colocação, né, que vocês fizeram,
que era tentar fazer hidrologias, estados diferentes, mas com uma configuração atual. Então, assim, o nome prospectivo pode dar essa impressão que estamos partindo da situação de agora e tentando enxergar o que vai acontecer para o próximo ano, mas não é bem essa a intenção desse estudo, né? Esse estudo é pegar, sim, uma configuração de sistema atual e a gente avaliar como que a metodologia PARPEA responde se eu estivesse partindo de uma situação boa de afluência, boa de armazenamento, média de afluência, boa de armazenamento, ruim de afluência, enfim, todas essas combinações. Então, aí nesse sentido é que a gente colocou esse passado flat apenas para representar que é um passado bom, passado médio, passado ruim. É isso, Guilherme? Exato, obrigado, Débora. E assim, a gente sabe que isso aí foi muito pela limitação de tempo que a gente tem também, de todas as análises que a gente quer fazer, a gente julgou bastante interessante essa proposta de vocês, como a Débora bem lembrou. E a gente sabe também que, como os agentes, eles são bons, assim, para fazer prospectivos mesmo, né? Eles fazem com uma proficiência muito boa, e daí dá abertura para, se alguém se propor ali a fazer, quiser fazer realmente conosco, né? Esse prospectivo mais comum mesmo, utilizando o passado atual mesmo, assim, tá super bem-vindo, assim, a gente, abre todos os espaços aí necessários, oferece todos os subsídios necessários, caso alguém queira se propor a fazer esses testes conosco, tá? Então, para complementar... Bacana, se tivéssemos uma contribuição assim, né? Chamar vocês a contribuírem aqui conosco. Bom, acho que essa nomenclatura, né, de prospectivo, talvez não tenha ficado tão boa, né? Porque assim, é prospectivo do ponto de vista de configuração do sistema para o ano de 2022, né? Mas a condição hidrológica e de armazenamento, aí é uma análise de sensibilidade, né? Então assim, seria uma análise de sensibilidade de configuração 2022, algo assim, né? Acho que essa é a implementação. Mas reforçando aí o que vocês falaram, se os agentes puderem fazer, e se sobrar tempo para a gente também pode tentar fazer na sequência, né? Se der tempo de trazer para cá, mas seria importante vocês também trazerem, vocês agentes, que eu digo, essas análises prospectivas, porque daí sim é uma prospecção mesmo, né? Dado um cenário hidrológico daqui para frente, né? Dado o passado que você verificou, dado os atuais meios de armazenamento, aí sensibilizando apenas a hidrologia futura, o que é que pode acontecer com as diferentes configurações de CEVAR, diferentes parâmetros de CEVAR. É uma análise diferente, né? Complementa essa que a gente está fazendo, que o objetivo aqui principal, né, lembrando, é tentar capturar, numa análise de sensibilidade, diferentes condições de armazenamento hidrológicos, né, inclusive de tendência hidrológica, desfavoráveis e favoráveis, e particularmente a principal preocupação é observar armazenamentos favoráveis e tendência hidrológica favorável, como é que o modelo se comporta? Será que, por exemplo, né, há uma incidência muito grande de adicional de divertimento, o divertimento aumenta muito, ou ele continua no mesmo patamar, ao passo que a gente vai aumentando o CEVAR? Então, esse tipo de coisa que é importante a gente esclarecer com esse estudo aqui. Não é necessariamente um prospectivo puro. É apenas reforçando o que vocês falaram, né? Mas acho que é importante para fixar isso. Eu acho que o nome deu essa perspectiva errada para todos, né? Mas, assim, a gente pode mudar, realmente, acho que talvez valha a pena, né, Rodrigo, a gente alterar o nome para alguma sensibilidade de estados, alguma coisa assim, mas continuo aqui reforçando o convite aí do Rodrigo e do Guilherme, convidando vocês, com o know-how todos que vocês têm, de complementar esses estudos com esse verdadeiro prospectivo, né? Com o prospectivo no senso comum aqui de todos. Posso apresentar aqui as premissas do backtest ou vocês querem ainda complementar? Pode, né? Então, assim, esse slide aqui é bem... Oi, Rodrigo, desculpa. Não, pode seguir. Obrigado, vai lá. Tá, não, tá jóia. Então, assim, o Guilherme explicou, nós fizemos 2 tipos de estudos, esse prospectivo, entre aspas, e o backtest, que é aquele que a gente já está acostumado a apresentar, né?
Dessa vez a gente elencou um horizonte um pouco maior desse backtest, a gente está começando em janeiro de 15, indo até junho, julho de 21. Tá? E aí, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos, nós temos esses decks, os decks são antigos, né? Configuração de 15, configuração de 16, configurações de REs da época, então nós temos que fazer todos os ajustes necessários. Então, a grande maioria aqui é muito parecido com o que o Guilherme já explicou. Então, a gente está usando os novos dados do GTDP, né, que ainda não foram homologados, mas que estão aguardando a homologação do ciclo 2 do GTDP. Para isso, a gente teve que usar o IDRI novo, fazer modificações em CMonte e em CFuga para algumas usinas. Isso estou falando de New Wave, mas o mesmo vale também ali para o Decomp. Também mudamos o IDRI no Decomp e mudamos o arquivo. Agora estamos usando o arquivo Polinjus, que tem aquela família de polinômios. Então, por conta disso, a gente tem que ajustar ali no DADGER, colocar um flag novo, né, um mnemônico novo, que é esse FJ. Bom, a curva, o Guilherme já falou, a gente agora, o VMOP, ele é informado de forma diferente. No passado, né, é mais recente, um tanto, né, o Sudeste e o Sul, ele vinha no arquivo curvas, e para o Norte e Nordeste vinha como um mnemônico VMP no Modif, agora não, ele vem todo no arquivo curva, então a gente tem que retirar os VMPs dos decks, modificar o arquivo curvas, e retirar no arquivo penalidade as penalizações do VMP, porque dado que eles não existem a mais, se a gente deixar essa penalidade lá agora, o programa dá erro. E a gente tem que atualizar os níveis de volume mínimo, conforme já foram apresentados, né, com esses novos valores. Só lembrando que tem o detalhe ali do Norte, que para o mês de dezembro do primeiro ano, quando ele está no horizonte do Decomp, ele assume um valor ligeiramente menor, que é compatível com a curva de operação ali de Tucuruí. A penalidade também, agora a gente... a penalidade que vai se usar nessa curva, nós estamos seguindo no New Wave, o que está dito na portaria 300 de 2019, que é o quê? O critério é o mesmo, o critério base. A penalidade ela tem que ser maior que o CVU mais caro, né? O CVU mais caro que tem no horizonte daquele modelo, né? Então, no New Wave, né, a gente pega esse CVU mais caro, mas lembrando que no New Wave a curva, né, o VMOP, ele é feito, né, a metodologia que é aplicada é a metodologia da máxima violação. Então, a gente penaliza a máxima violação no final do mês que é escolhido pelo usuário. No nosso caso, é o novembro. Então, a gente vai contabilizando qual foi a violação desde dezembro do ano anterior, a gente vai pegando a máxima ao longo de dezembro até novembro e paga em novembro. Então, essa penalização, como ela é só paga em novembro, mas ela tem que dar um reflexo, por exemplo, em dezembro do ano anterior, a gente tem que aplicar essa taxa de desconto, tá vendo? Ela tem a ver com a taxa de desconto 11 meses, porque eu tenho um espaço de onde pode ocorrer essa violação até onde eu vou pagar de 11 meses. Então, por isso que é dado feito esse ajuste nesse valor. Mas o importante é que ele é baseado no máximo CVU. É máximo CVU vezes esse fator que a taxa de desconto é elevada a 11 dozeavos, tá? Já no Decomp, o VMOP, ele é colocado e, se violado, ele é pago no próprio período. Ele não usa a máxima violação. Ele é parecido com o que era feito lá no passado na CAR. E como que era feita a penalidade da CAR? O conceito é o mesmo, baseado no máximo CVU, só que a gente não pode pôr exatamente o máximo CVU, senão poderia dar uma indiferença para o modelo. Então, você põe o máximo CVU com um pouquinho a mais. Esse um pouquinho a mais aqui foi arbitrariado lá no passado, de ser 0,5%. Então, a gente resgatou essa regra lá do passado, quando o VMOP ele era pago a cada período, né? Ele era violado e pago a cada período. Então, nós trouxemos de volta essa regra e aplicamos ela no Decomp. Então, eu acho que eu expliquei aqui uma perguntinha que o Álvaro fez aqui no chat, perguntando por que as penalizações do New Wave e do Decomp são diferentes. Então, Álvaro, caso você não tenha entendido, você coloca aqui no chat que a gente retorna com a explicação.
tá? E o detalhe é que ela é multiplicar, ela é arredondada para o múltiplo de 10 mais próximo, né? Só um detalhe para não ficar um número muito quebradinho. Bom, voltando, mas o que nós fizemos? Aí, a partir de agora, é bem parecido também com o que o Guilherme já falou, nós tivemos que fazer ajustes no DGE, de tal forma que ele, para os casos novos de par PA, ele, claro, considerasse par PA, considerasse o par PA exato, que é o tipo 3, que ele considerasse o novo critério de parada, que o Guilherme já apresentou, que são 6 deltas de Zeev consecutivos menores do que 0,1, o número mínimo, o número máximo de iterações seria igual a 50, né? Então, todos esses ajustes foram feitos para os casos par PA. Para o caso par P, esse ajuste não foi feito, porque ele continuou sendo par P, né, e tal. E lembrando que os casos muito antigos, eles não têm um monte de flags definidos lá no DGE. Por exemplo, eles não têm se vai ter reamostragem ou não, se a correlação é mensal ou anual, se tem seleção de cortes, por exemplo. Então, a gente tem que se atentar a completar todos esses flags novos e setar com as opções que hoje nós já temos, já estamos usando, né, atualmente. Então, todas essas modificações foram feitas ali no DGER do New Wave. Outras alterações é compatibilizar com 12 REs, né? A gente tinha casos com 9 REs, a gente tinha casos com 4 REs. Então, você tem que pegar aquela configuração de usinas que você tem primeiro, você tem que definir os 12 REs, né? Conforme hoje, e depois olhar a sua configuração de usinas e ir colocando as usinas nos seus devidos REs, tá? Eventualmente, você tem que fazer alguma modificação, porque algum RE pode ficar vazio, né, sem usina existente. Não aconteceu neste nosso caso aqui, não, mas, assim, poderia ter acontecido. Outros detalhes é porque a gente que surgiu no meio do caminho, né? Mas aí são detalhes. Algumas usinas futuras, elas estavam previstas com um número de máquinas maior do que realmente foi realizado. Então, o IDRE antigo sinalizava um número de máquinas ou de conjuntos maior do que o IDRE novo. Então, quando você passou a usar o IDRE novo, você teve que fazer um ajuste na expansão dessa usina, né? Ao invés de ter 5 máquinas, agora ela tem 4 máquinas e as máquinas têm potências diferentes agora. Então, teve que fazer todo esse ajuste também. E mais um outro ajuste foi o custo de déficit. Hoje a gente usa uma curva com um único patamar de déficit. No passado a gente usava 4 patamares e a gente pegou os patamares, né? A gente pegou uma curva de um patamar equivalente aos 4 patamares, tá? Os valores estão listados aqui. Isso foi no New Wave. Voltando agora ao Decomp, nós também trocamos todas as vazões, os vazões XXX, né, que são os inputs, os cenários inputs para o Decomp. Nós utilizamos a nova versão do GVASP, tá, gerando par PA, para os casos de par PA. Também tivemos que fazer os ajustes das curvas de déficit, né, dos custos de déficit. Também o registro RQ de vazão mínima defluente, nós usamos a mesma regra que é usada hoje, ele só era definido, né, nos casos antigos, para 4 REs, porque só tinham 4 REs em casos muito antigos, a gente teve que colocar para os demais REs, mas a gente usou a mesma regra, que é usada para os demais, então não teve problema. Evaporação, também nós tivemos que colocar a flag 1 para esse requisito, e alguns outros registros que nas versões mais novas nós não estamos mais usando, mas que no passado eram usados, nós tivemos que retirar, que é o registro EA, ES e o QI. Tá? Então, de forma geral, foram essas modificações que nós fizemos para poder fazer as rodadas de backtest. E aí, com relação a condições de armazenamento e afluência, e esse sim, a gente não mexe, né? Porque já está tudo lá, já é dado por usina, então não tem problema. E os armazenamentos iniciais, claro que o do primeiro mês, que é o dezembro de 15, continua sendo o valor que estava no DEC oficial, mas para os demais meses é fruto do encadeamento, né? Enfim, a gente vai disponibilizar, né, todos esses resultados e esses decks, assim como nós fizemos no ciclo passado, né, a gente vai ter uma área que depois a gente vai disponibilizar todos esses decks para vocês também, tá bom?
É isso, Guilherme. Obrigado, Débora. Bom, dando continuidade aqui, pessoal, a gente está bem já no final mesmo, tá? Daí, assim, bom, aquele slide final, para dar aquela alinhada final com vocês, né? Daí a gente está aberto aqui para as dúvidas, eu vi que já tem algumas dúvidas aqui que a gente vai responder. Caso necessário, aí o pessoal também levanta a mão aí para fazer algum comentário, fazer alguma explanação melhor da própria dúvida que teve. Então, as dúvidas ali sobre critério de parada, as coisas que a gente apresentou hoje, né? Pares de CIVAR, backtests, perspectivas, premissas que estão sendo utilizadas, né? E outras contribuições ali que vocês julguem pertinente, sempre muito bem-vindo. E os próximos passos que a gente está planejando aqui, lembrando, a próxima reunião ela está marcada para 19 de... não, desculpa, as contribuições, né? Porque assim, a gente abre aqui a palavra para vocês, mas sempre pode ficar alguma dúvida, alguma coisa, daí a gente pede para vocês para que se organizem, até para a gente conseguir priorizar assim, as coisas, né? Que nos mandem esses questionamentos, qualquer coisa que não foi sanada aqui, que vocês percebam depois em análise a posteriori da documentação que a gente oferece para vocês, vão mandar essas dúvidas até 19 de novembro, tá? Então, até sexta-feira que vem, mande para a gente esses questionamentos, essas coisas, para a gente já conseguir assim dar, conseguir até se preparar mesmo para dar uma resposta ali mais bem embasada para vocês. O próximo workshop tá para 13 de dezembro. E o que a gente está se propondo a trazer nesse workshop? A gente vai estar ainda na fase de, das execuções mesmo, de prospectivos e backtests, né? E dos compilações dos resultados ali. Então, vamos ver como é que andam as coisas. A gente espera já conseguir trazer alguns resultados para vocês mesmo, contribuir. Caso alguma gente aí se proponha também a fazer esse prospectivo, que nem a Mônica lembrou aqui a gente, né? Já podemos se organizar também para a gente apresentar aqui nesse workshop também, vai ser, nossa, de grande valia para a gente. E, e a gente está pensando assim, nas últimas reuniões, nós tivemos ali algumas discussões sobre como é que é modelado o RE no modelo New Wave ali, né? Quais são o que é premissado ali dentro, tudo. Então, a gente pediu para o CEPEL montar uma apresentaçãozinha bem sobre esse aspecto, né? A gente sabe que não tem totalmente a ver com o que está nesse ciclo agora, mas sempre tem a ver, né? Então, se é necessário ali, se tem dúvidas sobre isso, eu acho que esse é o ambiente mesmo para a gente sanar essas dúvidas e a gente vai conseguir uma brechinha aqui na próxima apresentação para conseguir discutir sobre isso e os andamentos dos perspectivos backtests, tá? Então, caso ali vocês tenham alguma dúvida futura ali que não consiga ser sanada hoje, por favor, a gente pede para mandar nesse e-mail aqui, que já está com vocês aí também, porque vocês já receberam a apresentação, tá bom? Então, pessoal, assim, de apresentação hoje, era isso que a gente estava se propondo e estamos abertos aos questionamentos, tá? Acho que já chegaram algumas perguntas aqui. Acho que a Fernanda pode nos ajudar aí, né? Fernando, você consegue nos ajudar, por favor? Eu consigo sim. Deixa só eu verificar aqui. Um segundo. Então, o primeiro questionamento já foi feito, né, da Mônica. Deixa eu ver se eu tô só esquecendo a ordem aqui. Pulei a ordem. Tá, então aqui tem só um comentário mesmo do Luciano Contin, que ele mandou assim. Bom dia a todos. A diferença atual entre o CMO e o CVU de térmicas despachadas atualmente mostra a necessidade dos aperfeiçoamentos para PA, novos parâmetros CIVAR, além de outros aperfeiçoamentos. Aqui foi só um comentário mesmo. A próxima... Assim, sem dúvida, né? Fernando, sem dúvida. Foi o que eu comentei lá no início, o Luciano corroborou, né? De que em alguns momentos, especialmente agora, fica nítido, né? Esse descompasso, né? Entre o sinal econômico do CMO-PLD com o seguro das térmicas que estão sendo despachadas. Então, a gente precisa buscar uma aproximação, na medida do possível, do CMO-PLD daquilo que, de fato, o sistema demanda. Sim, isso mesmo. Aí a primeira pergunta que tem aqui é do Fábio Pinto.
ele mandou o seguinte: prezados, observamos que, independente do CIVAR, os CMOs a partir de 2022 ficam próximos a R$ 30. Slide 13. Esse seria o comportamento esperado? Você que está projetando? Eu vou colocar no slide aqui. Mas, Fábio, sem dúvida nenhuma, não é o comportamento desejável, né? Mas lembrando, né, é importante distinguir as coisas, né? Aqui a gente está falando de uma simulação apenas do New Wave para exemplificar a similaridade ou a equivalência entre diferentes parâmetros do CEVAR. Especialmente, o recado para cada lambda pré-definido, existe sempre desculpa, para cada alfa, né, pré-definido, existe sempre par associado de outra família com outro lambda, né? Acho que esse que é o recado. Tá? Mas assim, voltando para a sua pergunta, aqui, né, é uma simulação só do New Wave. Aí, evidentemente, só aquilo que o New Wave está enxergando, na média dos dois no cenário, a simulação final de 2022 para frente, pode não estar adequado, né? Esse valor aqui da ordem de, mesmo com os parâmetros aqui, assim, a caixinha de baixo, né, que tem o parâmetro 2540, não é em absoluto, né? Não é o par que a gente está sugerindo, tá? E que daí a gente vamos por equivalência os 50-65, 40-55, 30-45. Eles são equivalentes, só isso. Mas não é que a gente está defendendo, propondo mudar os atuais 50-35 para 25-40. Não é isso, não. A gente só pegou ele como exemplo para mostrar a equivalência. Mas, assim, e aqui, de novo, né, é só no Wave. Aí, quando a gente olha anos à frente, vai lembrar qual é a condição de armazenamento hidrológico que tem de 2022 para frente. O armazenamento, acho que tem, né? Acho que tem um gráfico de trajetória de armazenamento antes. Tem, Matheus? Aí. Ou seja, o armazenamento, né, ali de 22 para frente está bem elevado, né? Está excursionando ali na casa de 80, né, de 2022 para frente, né? Ele está ali fechando o período de 90%, acima de 90%, e no período seco ali em 75%. Então, assim, o armazenamento está bem cheio, a hidrologia em torno da MLT. Aí a pergunta que fica qual seria o nível de CMO adequado para esse contexto? Né? Lá em 22, 23, 24, em que o armazenamento está alto, a hidrologia está em torno da MLT, e, assim, R$ 30 por megawatt-hora em média, para a média dos funcionários. Está ok? É isso mesmo? Que a gente almeja, né? Que o NIOE responda? Isso é uma coisa. Mas o que vai nortear, né, a reparametrização do CEVAR não é isso. Né? O que vai nortear são os resultados, porque, lembrando, né, o Wave, o objetivo dele é a construção do futuro, que é uma política de operação que vai ser consultada pelo DECOMP. Então, o que a gente tem que observar é o que o DECOMP vai receber de informação para depois construir a sua função do futuro e passar para o DECEM, né? Então, quando a gente volta lá para o slide mais à frente, Matheus, volta lá no CBL, por favor. Aí é outro aspecto, né? O que a gente tem que observar, por exemplo, qual é o ponto de acoplamento do DECOMP com a função de infraestrutura do meio. É o segundo mês, né? No segundo mês, se a gente olhar os CBOs, ali no primeiro gráfico de cima, né? Está em torno de R$ 200 por megawatt-hora. Isso com os parâmetros, por exemplo, na família 25, seria 25,20. Se a gente for para o gráfico de baixo, que é 25,40, no segundo mês, ele sobe de 200 para 450. Então, perceba que o DECOMP, sim, ele vai ser bastante sensibilizado com essa nova rodada do New Wave
porque o ponto de acoplamento ele ficou muito mais caro. A função de custo futuro no segundo mês ela ficou muito mais cara. Isso aqui é uma proxy disso, né? Passou de 200 para 450. Ou seja, o Decomp já vai mobilizar, né? Se ele, lembrando, né? Se ele fosse o modelo ainda que despachasse, ele já ia despachar muito mais técnico. E ele vai passar essa informação para o December e assim vai despachar muito mais técnico. Né? Ainda que de 2022 para frente, o CMO tenha se elevado muito pouco. Né, de 20, das casas dos 20, ali, R$25 para 30, R$35. Né? Então, aumentou R$10 por megawatt-hora, de 22 para frente, mas no ponto de acoplamento ele aumentou bastante. Então, assim, só para separar uma coisa da outra. Né? Eu acho que o que vai nos nortear o efeito de PMO e PLD, né? Seguindo a sua provocação, é muito mais o ponto de acoplamento. Eu não sei, Fábio, você quer que abra o microfone para você comentar alguma coisa ou podemos seguir com outra pergunta? Acho que enquanto ele vai se Ok, pode seguir. organizando, Rodrigo, a gente Não, vai... eu escrevo aqui, pode seguir, podemos ir para a vai próxima. Uhum. Ok, então aqui continuando. A próxima pergunta seria a da Mônica, que já foi respondida, né, sobre o Vaspache Flat. Aí ela só pontuou que dessa forma o estudo prospectivo não vai ser nos moldes que fazemos no mercado, que é o que a gente já discutiu também, que realmente não é. Mas ela pontuou depois que a CPFL está se organizando para poder contribuir com os testes. Aí, então, passando para a outra pergunta era do Álvaro França, que eu acredito também que a Débora já tenha respondido, que é o motivo do valor da penalidade do modelo Decomp ser diferente do modelo New Wave. Álvaro, se tiver ainda dúvida, pode contactar aqui a gente volta à discussão. Aí, a próxima pergunta é do Alexandre Scritti. Eu não sei se ele vai preferir abrir o microfone. Mas, enquanto isso, eu vou lendo aqui a pergunta dele. E aí, Alexandre, se você quiser abrir o microfone, só se manifestar aqui que a gente pede para a Vivian liberar. Aí a pergunta está assim. Pessoal, existe algum estudo sobre a aderência entre o que o modelo New Wave prediz e o que de fato é implementado na operação real? Minha preocupação por trás dessa pergunta é saber até que ponto os nossos backtests realizados com New Wave nos permitem realizar validações e tirar conclusões seguras sobre as mudanças sendo propostas. Existe algum estudo sistemático olhando as previsões operativas passos à frente versus o implementado para todo o histórico? Qual a percepção de vocês sobre essa questão? Assim, as demais instituições podem ficar à vontade para comentar também. Eu desconheço de um estudo específico nessa direção, tá, Estrid? E assim, os estudos que a gente faz do New Wave, eles são preliminares, é um indicativo simplificado, né, de quais partes a gente deve avaliar. E depois, o que norteia mesmo a decisão sem dúvida nenhuma, o encadeamento do Wave e Decomp. A gente precisa dos resultados do Decomp para que a gente possa ter mais segurança na indicação, né? Então, o backtest é para isso. Agora, pela primeira vez, a gente está fazendo esse estudo de sensibilidade prospectiva, né? Vamos chamar assim, de sensibilidade prospectiva fica melhor, né? Mas de novo, encadeando no Wave Decomp. A gente precisa do resultado do Decomp. Ele sim é muito mais aderente à realidade. Aí, da nossa experiência, né, dos ciclos anteriores, inclusive no último ciclo, quando a gente observa, né, o encadeamento dos modelos vigentes, né, das versões vigentes, dos parâmetros vigentes, eles ficam relativamente aderentes à trajetória verificada, né, de armazenamento, o que reforça, né, de que esse encadeamento ele é suficiente para orientar a decisão. Não sei, Débora, você quer comentar alguma coisa adicional? Não, Rodrigo, eu ia falar exatamente isso que você disse. Os nossos backtests, eles não são encadeamentos de New Wave, né? São New Waves, Decomps, New Wave. Então, realmente, a gente está olhando mais essa região que o Rodrigo já pontuou na resposta anterior dele, que é ali o segundo mês. E aí a gente vê que realmente ali o segundo mês, o impacto das metodologias é melhor absorvido pelo New Wave e passado para o Decomp, né? Tá.
Bom, se nenhuma outra instituição quiser comentar, como ele não pediu aqui para abrir o microfone, acho que podemos seguir, Fernanda, para a próxima pergunta. A próxima é, Vivian, você consegue abrir o microfone da Cecília Mércio? Ela manifestou que ela gostaria de fazer uma pergunta aqui. Tá, só um minuto. O microfone está ativado. Olá, bom dia, muito obrigada. Eu queria abordar novamente o ponto que já foi falado, que é esse acoplamento do segundo mês. Eu vi exatamente nesse slide que vocês estão mostrando, que vocês separaram os estudos em dois grupos, né? Na verdade, eu estou entendendo que os dois gráficos, eles são coincidentes, todas as curvas poderiam estar no mesmo gráfico, mas me parece que vocês separaram em dois grupos para facilitar a observação dos resultados, não é isso? Isso, é isso, né, Matheus? Volta no... Isso, só o único ponto é que são dois agrupamentos de aversão a risco diferentes, né, Cecília? O de cima aqui é menos avesso ao risco e o de baixo é mais avesso ao risco, né? Mas esse que é o diferencial, assim. É aquele agrupamento de famílias, né, Guilherme? Esse daqui nessa tabela. Isso. Esses dois agrupamentos aqui, né? A gente vai crescendo aqui a aversão ao risco, conforme vai aumentando o lambda aqui, e a gente selecionou aqui dois agrupamentos aqui para exemplificar. Tá, entendi. Então, voltando no outro slide, a gente observa, se a gente olhar os casos com o primeiro parâmetro igual a 25, a gente vê uma diferença do CMO no início do horizonte muito grande, né? Até os dois gráficos no primeiro mês, por exemplo, o segundo mês eu estou com um pouquinho de dificuldade para ver onde ele está, mas no primeiro mês a gente vê uma variação muito grande, né? No gráfico da direita embaixo, é uma variação que vai ali de 480, eu acho, até uns 550. E também, quando a gente compara os dois casos, nesses dois gráficos, que tem o primeiro parâmetro igual a 25, é uma diferença de quase o dobro, né? Um valor é 194 para o primeiro mês, que é o 2020, e no outro, na verdade, o primeiro ano, né, para 2020, o segundo é 378, quase o dobro do valor do CMO. É uma variabilidade muito grande, né, de resultado, e é exatamente esse acoplamento do segundo mês que vale para a rodada de PMO e PLD, né? O que vocês estão pensando em relação a isso? Desculpe, Débora, Cecília, desculpe, eu não entendi o que você está comparando, o que com o que você está falando que é muito diferente, desculpe. Vamos lá, o gráfico da direita embaixo É referente a este aqui. É referente à tabela, é como se fossem duas linhas, né? Isso, exato. Tá. Então, eu vou falar primeiro da primeira linha. A primeira linha, o parâmetro 25, que eu estou entendendo que vocês estão trabalhando com esse parâmetro 25, né? 25-20. O que a gente está dizendo é que o 25-20 ele é semelhante, né, estatisticamente, ao 50-30, ao 40-25 e ao 30-20. Não, isso eu entendi. Agora, comparando os casos com o primeiro parâmetro é o alfa, né? Isso. Então, comparando os dois casos que estão nesse slide, com parâmetro alfa igual a 25. Na primeira tabela, em cima, o valor médio do ano de 2020 é 194. Certo. Já nessa tabela embaixo, o valor do caso com alfa igual a 25 é 378. A gente está falando aí de um valor de CMO que dobra, né? Sim, mas a gente aumentou a versão de risco ao aumentar o lambda. Então, mesmo o alfa, 25, só que aumentando o lambda de 20 para 40, dando um peso maior para o cevário. Tá, estou entendendo. O resultado ele está coerente, mas a diferença de valor de PLD, de CMO, é impressionante, né? Sim, é isso mesmo. E é esse o objetivo. A dúvida aí voltando naquela tabela anterior, o trabalho aqui é esse, né? Se a gente for trabalhar na família dos 25,
que é a proposta, né, que é só exclusivamente naquela linha que está pintada de azul ali, qual lambda é o mais conveniente? É o 25-20, é o 25-25, é o 25-30, 25-35, 25-40, entendeu? Que peso dá para os 25 piores cenários. De modo que, quanto maior o peso, aumenta bastante o CMO-PLD, o acionamento térmico aumenta bastante, e daí a gente, no contexto atual, por exemplo, o preço não seria R$100 megawatt-hora, né? Ele poderia ser 200, poderia ser 300, poderia ser o teto, poderia ultrapassar o teto do CMO, né? Poderia ser 700, poderia ser 1.000. Então, assim, o que é o desejado? Qual é a resposta adequada para hoje, por exemplo? Né? Certamente R$100 não é, concorda? Assim, aí deveria ser quanto, né? Essa que é a dificuldade, né? O desafio é esse, é dizer qual é o nível adequado do sinal econômico para o PLD atualmente, por exemplo, entendeu? A gente poderia fazer esse exercício, mas a gente vai buscar fazer isso não só com isso, a gente vai buscar fazer isso não para um mês específico, mas olhando por uma trajetória de operação, né? Por um dado período, um backtest e uma perspectiva. Tentar fazer uma sintonia de adequabilidade de sinal econômico e mobilização do parque térmico. E claramente está aquém do desejável, né? Esse é o ponto. A gente precisa aumentar. Aí, qual o tamanho desse aumento que a gente precisa responder, né? Por isso que tem aquelas métricas, diversas métricas que a gente avaliou no ciclo passado, a gente está se propondo a avaliar de novo, que são métricas, né? Que a gente vai medir, né, os impactos, quer seja no PLD, geração térmica, encargo, custo, tarifa e tudo mais, GSR, tal. A gente vai medir tudo isso. Só que só medir, por medir, pedaço da resposta. A outra resposta e quais são as metas? Né? O que a gente espera de performance para cada uma dessas métricas? Esse é o desafio. Então, vocês, evidentemente, têm condição de nos ajudar a achar essa resposta. Quais são as metas que a gente tem que buscar para cada uma daquelas métricas, né, que a gente se propôs? Essa que é a dificuldade. Uma delas é o valor do CMO-PLD. Qual é o sinal econômico adequado para o modelo, né? Esse é o desafio. Entendi. É mais ou menos o que vocês tentaram fazer no ciclo passado, mas aí o Parpet deu aquela, né? Tá ok. Então, voltando para o cronograma, qual é a expectativa de fazer as perspectivas dos backtests para a próxima reunião? Isso. A expectativa assim, no cronograma é dia 15 de dezembro, né, que é o que está ali em cima, a gente concluir, né, o backtest, a análise perspectiva, e o workshop está no dia 13, 2 dias antes. Então, assim, é bem provável que a gente consiga trazer tudo, ou quase tudo, no dia 13, né? Lembrando que a gente acabou iniciando, né, os soldados do backtest e dessa sensibilidade prospectiva um pouquinho atrasado, né? Atrasou 2 semanas, 15 dias. Então, talvez a gente escorregue um pouquinho a conclusão do dia 15, né? Para o dia 20, dia 25, assim, mais se aproximando do Natal, nas festas de final de ano, e no dia 13 a gente não tem todos os resultados prontos. Né? Mas aí não tendo, aí a gente eventualmente pode rever, né, o agendamento dos workshops, porque o último workshop que a gente tem agendado é dia 13, acho que não tem nenhum agendado ainda para 2022, a gente precisa agendar. Então, aí a gente vai agendar em função, inclusive, do andamento do backtest, né, que é uma etapa extremamente importante, o backtest em tudo prospectivo. Tá. Imagino que, como vocês ainda não têm os resultados do backtest, vocês ainda não têm, estou deduzindo, ainda uma expectativa de fazer uma recomendação de parâmetros. Vocês têm não, absolutamente. Não tenho nem ideia. Uhum. Mas se vocês vão fazer alguma recomendação, estou perguntando se a expectativa é fazer uma recomendação de parâmetros, sim, vocês vão deixar isso para consulta pública? Acho que nós vamos fazer, assim, vai depender da posição da plenária, da CEPAMP, né? Mas, dado, né, a postura da plenária da CEPAMP nos últimos ciclos, a gente tem recomendado, sim. Então, a ideia é que a gente recomende, se não no dia 13 de dezembro, mas no workshop subsequente. A gente deve recomendar, sim.
Entendi. Então, é uma decisão da plenária, né? Não é aqui do GT Metodologia. O GT Metodologia vai mandar para a plenária vai avaliar se a gente abre a consulta pública, né, e recomenda já algum par. Daí a gente traz aqui para vocês. Tendência é que sim. Entendi. Tá bom, não, obrigado pelos esclarecimentos, acho que passou por todos os pontos do trabalho que vocês estão fazendo, parabéns aí pelo trabalho, e a gente vai continuar acompanhando. Obrigado, Cecília, pela participação. Nada. Obrigada a vocês. Dando Fernando, continuidade aqui, os próximos questionamentos é da Mônica, que ela quer saber as versões do New Wave, Decomp e GVASP, para eles poderem dar sequência aos testes. É que eu respondo a essa? Tá. Mônica, o New Wave estamos usando o 27.4.14, mas lembrando que vai ter uma versão 27.4.15 que não altera em nada em resultado, é só aquela questão de impressão que o Guilherme explicou. Então, elas são totalmente equivalentes com relação a resultados, tá? O Decomp é a 30.16, tá? Que já foi validada, que está aqui na tela, né? E o GVASP a 8.1.6. Ok. Débora, Aqui, só para complementar rapidinho a respeito da versão, a 27.4.15, ela não muda resultado nem do relatório, tá? O que aconteceu na 15 é que a gente fez uma unificação dos relatórios que a 14 imprimia para tomar cuidado aí com quem tem clusters com HD separado para os nós escravos, tá? Então, nem o resultado também não muda. Quem já tinha obtido algum resultado com os relatórios, né, para validar lá os coeficientes dos cortes, pode ficar tranquilo que são os mesmos, tá? Foi só uma unificação do arquivo. Só unificou, né, Cris? Isso. Tá? Nem resultado e nem relatório. as perguntas aqui no chat já acabaram. Excelente. Como sempre, né, a participação foi bastante rica, né? Os agentes tem sido bastante produtivo essa frequência, né, de workshops mensais que a gente tem feito com vocês. Aí fica o agradecimento, né, e o convite aqui para o próximo workshop, né, dia 13 de dezembro, e se possível, se alguém quiser, né, daqui até lá, se prontificar, trazer resultados, testes, fique à vontade, tá? Então, é importante essa construção conjunta. Aí não sei, Débora, demais instituições, se vocês querem fazer algum comentário final aqui, senão podemos... Não, só agradecer, né, Rodrigo, em nome de todos aqui da GT Metodologia, a participação de vocês, fazendo votos que cheguem muitos estudos complementares, né, Rodrigo, para dar mais substância à nossa análise. Muito obrigada a todos pelas perguntas, espero que a gente tenha conseguido esclarecer as dúvidas. Excelente. Alguém quer mais fazer algum comentário final? Ou podemos encerrar? Ok. Então, podemos encerrar, né, Matheus? Acho que fechou. Então, pessoal, então, bom, daí a gente mandou material para vocês aí. Ele tá mais detalhado um pouco, a gente já acaba tendo que passar um pouco rápido pelos slides, mas se surgir alguma dúvida, algum ponto, por favor, entre em contato com a gente aqui pelo e-mail, tá? E daí até, se possível, mandar até 19 de novembro para a gente conseguir se antecipar bem nas respostas aí, tá bom? E é isso. Obrigado pela participação de todo mundo aí, como sempre aberto aí a discussões. Ok. Bom dia a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.